Beleza, pessoal. Vamos dar início, então, à sessão do nosso Camp Success Brasil, aqui da Salesforce. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa sessão de hoje. Antes de começar, eu só quero ressaltar aqui a nossa fala, né, nosso recado jurídico, porque a Salesforce é uma empresa que tem negócios abertos em bolsa, né? E que vocês, aqui o recado é que vocês tomem as decisões de vocês com base nos produtos que já existem, né? No que já tem, já disponível lá no nosso site, tá bom? Esse é o recado que a gente sempre passa antes de dar início em qualquer conteúdo aqui na Salesforce. Então, meu nome é Thiago, eu sou daqui do time de Customer Success e, antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. Eu sei que tem muita gente conectada de todo canto do Brasil e do mundo. Tem gente também que se conecta da Europa, da Península Ibérica, de outros países brasileiros que estão fora do Brasil. Então, a gente tem Trailblazers aí em todo o mundo, por todos os lados. E eu fico muito feliz de ter vocês aqui com a gente, acompanhando esse trabalho que a Salesforce Brasil está desenvolvendo, e com muita gratidão e muito respeito aí ao tempo e à dedicação de vocês para essa presença, né, aqui nessa sessão. Aqui é a nossa equipe de apresentadores. Opa, aqui está Cláudio Rufo, não é o nome do meu colega, eu sou o Thiago Marinho. Perdão, uma falha minha aqui, esqueci de atualizar meu próprio nome. Eu sou o Thiago Marinho, eu sou do time de Customer Success, junto com o Arthur, Thaís e Letícia, e a gente vai estar aqui passando para vocês tudo o que a gente tem aqui para falar sobre Service Cloud. A gente vai falar de melhores práticas e indicadores de desempenho da plataforma. 9h50 a gente vai ter um intervalo. 10 horas a gente vai falar de suporte em todos os canais, então a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o uso do Service Cloud em diferentes frentes. Depois a gente tem um intervalinho de novo, e às 11 horas a gente fecha o nosso evento com um café virtual com o Trailblazer. A gente tem um cliente muito especial hoje com a gente, que vai conversar, um bate-papo bem descontraído no final da sessão. E aí, estou estimando aqui um fechamento entre 11h30 e 11h40, a gente encerra, tá bom? É uma agenda cheia, muito rica. Espero que vocês aproveitem ao máximo. E aqui algumas dicas para vocês tirarem proveito dessa sessão, tá? Eu não consigo ouvir vocês. GoToWebinar a gente só consegue interagir aqui pelo chat, mas o lugar mais interessante para a gente compartilhar e para a gente trocar e se comunicar é a comunidade de Trailblazer Success Português. Então, se você não faz parte da comunidade, entra agora. Ó, botei aqui um QR Code, botei um link curto, e vocês podem... Eu vou até mandar aqui no chat. Tem um chatzinho aqui do GoToWebinar. Ó, sfbc.co/trailblazerbr, tá? Para vocês fazerem parte da comunidade. E aí, as dúvidas, vocês compartilhem com hashtag Camp Success Brasil, tá? Boas notícias. Esse evento, ele é transmitido com recursos de acessibilidade. A igualdade é um valor importante para a Salesforce. É um trabalho que eu particularmente tenho um comprometimento interno em apoiar. E por isso eu estou aqui junto com o time, né, de pessoas com deficiência, né, pessoas que precisam desse apoio para poder serem incluídas nessas sessões virtuais. A gente está fazendo tantas sessões virtuais, né, por conta do isolamento, etc. Então, isso é para a gente tornar esse evento mais inclusivo. Eu estou colocando aqui no chat os links para audiodescrição, língua brasileira de sinais e legendas, tá? Eu também coloquei lá na comunidade de Customer Success. Para quem quer ver onde eu compartilhei esse material, eu vou botar o link aqui, ó. É o link para o meu post lá da comunidade, tá bom? Para a gente
se divertir um pouco, eu quero ouvir vocês. A ideia aqui é a gente aprender, é compartilhar, a gente trocar. Então, e eu também quero presentear, eu quero poder aí presentear aquelas pessoas que têm aprendizado para compartilhar com a comunidade de Trailblazers. Então, ao final do evento, a gente vai selecionar 5 posts que são mais interessantes com os aprendizados de vocês para eu enviar um presente, tá bom? Então, vocês entrem na comunidade, eu botei o link no chat, coloca a hashtag aprendizado no post de vocês com uma mensagem, um aprendizado que vocês tiveram na sessão, e aí, depois da sessão, eu vou juntar aqui com o time, a gente vai escolher os 5 melhores e eu vou anunciar lá na comunidade, tá bom? Os ganhadores. Mas isso vai ser depois. Preciso ter bastante aprendizado aí ao longo do dia para poder compartilhar e selecionar os melhores. Então, não quero enrolar mais. Está aqui comigo o Arthur e Thaisa. Bom dia, Arthur. Bom dia, Thaisa. Bom dia, pessoal. Bom dia, Thiago. Obrigado a todos vocês que se conectaram aí ao Camp Success. Eu sei que ainda é muito cedinho para a gente aí no Brasil, né? Mas obrigado a todo mundo pelo tempo. E agora a gente vai ver aqui com a Thaisa os melhores práticas e indicadores. Thaisa? Muito bom dia a todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Então, Thiago, você passa a apresentação para mim? Agora, só se for agora. Muito obrigado, viu, Thaisa e Arthur? Boa sorte na sessão. Estou passando aqui a apresentação para você. Sucesso, até logo. Aí já podem me confirmar se podem ver a minha tela? Podemos, agora sim, vejo meu nome certinho. Obrigada. Perfeito. Então, gente, eu queria falar um pouco para vocês sobre mim. Me chamo Thaisa Lima, eu sou guia de sucesso aqui do grupo de sucesso da Salesforce. Sou administradora avançada da plataforma. E aqui comigo hoje está o Arthur. Arthur, você quer falar um pouco sobre você também? Fechado. Oi, gente, eu sou o Arthur, eu sou também um guia de sucesso aqui em Salesforce. Eu e Thaís, a gente está baseado na Argentina, nós somos brasileiros, vivemos aqui na Argentina e trabalhamos na Salesforce Argentina e sou especialista na nuvem de serviços. Muito bem. É muito legal que você faça esse esclarecimento. Nós vivemos na Argentina já tem um tempinho, então, gente, desculpa o portunhol aí, qualquer coisa, vamos tentar manter as coisas de forma bastante clara. Então, quero falar para vocês hoje sobre as principais métricas de desempenho, os principais indicadores de desempenho que vão me ajudar, né, nesse momento de fazer a implementação de Service Cloud, começar a introduzir Service Cloud na minha companhia. Então, a gente vai conversar sobre o que é Service Cloud, né? Como usar essa plataforma que é tão potente, tão impressionante para alavancar minhas métricas, para fazer com que o meu modelo de negócio de suporte seja cada vez melhor. Perdão, gente. Seria essa apresentação? Então, eu queria que vocês se perguntassem, eu deixo alguns questionamentos, né? Quais foram os motivos que os trouxeram a assistir esse evento de hoje, né? Quando vocês quiseram se inscrever no Camp Success da Service Cloud em português, o que os motivou a trazer vocês aqui hoje? Né? Então, deixe essas perguntas em relação às suas métricas. Como você está fazendo para rastrear seus KPIs, as suas métricas? Como você está fazendo uso dos painéis aí na sua organização? Né? Como você faz essa representação dos dados de uma forma visual? Depois, em relação aos relatórios, né? Como você faz para medir as suas métricas de desempenho atualmente? Como você faz para depois poder analisar todas essas métricas e tentar entender, então, como está ocorrendo essa melhora? E também, o que você gostaria de melhorar em relação aos seus relatórios, em relação aos seus dados, né? Toda essa informação que está entrando pelo seu suporte. E a partir disso, a gente pode então avançar desenhando o modelo das nossas métricas para medir serviços, né? A partir do momento que eu entendo, então, quais são os objetivos do meu negócio, quais são os meus impulsionadores de valor, né? Então, eu vou ter alguns objetivos que vai depender também da necessidade de cada um, da realidade de cada um, mas aqui a gente traça alguns principais, né? Que seria aumentar a receita, diminuir os custos,
né? Por isso que a gente faz essa automatização, a gente usa o Service Cloud para otimizar a minha operação, né? Aumentar a eficácia operacional, aumentar a taxa de retenção dos clientes. Isso é importante, porque no final do dia, o nosso principal objetivo, e aqui também é um objetivo que nós compartilhamos na Salesforce, o nosso objetivo é o sucesso do cliente. Então, como a gente pode fazer para otimizar a nossa operação, para que no final do dia o cliente esteja satisfeito, esteja contente com esse serviço que a gente proporciona. Depois, aumentar também a probabilidade de recomendações, né? Que esse serviço que a gente oferece seja tão incrível que esse cliente possa depois recomendar, possa depois ser um propagador da nossa mensagem, certo? Então, ao lidar com essa operação também, como eu falava, é importante a gente entender essas métricas de serviço, ou seja, quais são os fatores que eu levo em consideração no momento de medir o desempenho da minha organização de suporte, né? E a partir disso, eu preciso entender que as minhas métricas, elas precisam estar alinhadas a 4 etapas de implementação. E, de novo, isso vai também vai depender bastante da sua organização, mas basicamente seria esses 4 objetivos que eu ponho aqui, né? O alinhamento, a definição, a implementação e a otimização, né? Então, primeiramente, eu preciso estar alinhado com a minha visão e estratégia da organização, entender quais são as principais iniciativas do meu negócio, definir esses impulsionadores, propulsores de valor, vincular tudo isso ao meu retorno ao investimento, porque isso também, no final do dia, é muito importante, né? A inversão que vocês fazem nessa plataforma é uma inversão alta, então eu preciso ver esse retorno ao investimento. Depois, escolher um conjunto de 3 a 5 métricas, é muito importante essa questão, e eu vou usar os meus relatórios, os meus painéis para isso, né? Eu não posso medir absolutamente tudo, mas eu preciso entender quais são os principais pontos a serem medidos, e a partir disso também fazer a análise. E vincular cada métrica a um objetivo. De novo, essa métrica precisa estar enquanto está um objetivo, né? Se o objetivo não está atrelado à métrica, então a métrica não precisaria estar aí. Depois eu tenho, na parte da implementação, eu vou identificar os meus comportamentos, minhas ações, como eu vou fazer pontualmente para atingir esses objetivos que eu tracei, mapear os recursos da Salesforce, né? E isso vocês estão fazendo hoje, por exemplo, participando desse evento. Nós temos um número infinito de recursos aí disponíveis para vocês. Nós temos os webinars, nós temos os aceleradores, no caso dos nossos clientes Premier, toda uma documentação aí bastante rica, todos os recursos do portal de ajuda e atendimento e treinamento. Então, tem muita coisa. Então, vocês podem fazer uso desses recursos para sempre melhorar, aumentar a produtividade da sua organização. Criar e implementar soluções, que também vocês já estão fazendo, e demonstrar e indicar como as métricas são implementadas. E depois, com o meu último objetivo, eu vou, então, conseguir criar credibilidade por meio da auditoria de dados, essa parte de análise, né? Perceber qual é a mudança, perceber a melhoria e permitir que os gerentes, os tomadores de decisões, influenciem resultados nos relatórios, né? Que esse processo seja conjunto com toda a minha organização, com os meus representantes, com os meus agentes de suporte, com os meus gerentes, que todo mundo esteja alinhado por esse objetivo em comum. E a partir disso, então, eu também posso definir meus 10 principais Key Points of Investment. Então, em relação aos canais, né? Quais são os canais que eu estou utilizando para entrar em contato com o meu cliente? Daqui a pouco, na sessão que a gente vai ter depois, a gente vai falar um pouco dos canais. Então, os nossos clientes hoje em dia estão conectados em todos os canais. E eu preciso entender, tendo em conta o objetivo da minha organização, será que é realmente necessário que eu esteja em todos os canais ou eu vou estar nos canais que eu consigo fazer esse atendimento da melhor forma possível, né? Então, eu vou escolher alguns, eu vou escolher todos, como eu vou fazer isso? Depois, em relação à minha equipe de trabalho, sua equipe de trabalho está formada por agentes que são mais generalistas, que podem tomar qualquer tipo de caso, ou eu tenho especialistas que estão aí dedicados a temáticas específicas, né? E depois, também, o que os meus usuários podem fazer nos portais, qual é efetivo meu portal, eu estou presente numa comunidade, ou será que eu estou presente nas redes sociais? Quanto tempo, em média, eu levo para que um caso seja resolvido? Então, tudo isso eu vou me questionando, vou definindo ao longo dessa implementação.
E aqui eu quero falar para vocês um pouco sobre os nossos relatórios. Então, quando a gente fala de todas essas métricas, de todos esses impulsionadores de valor, eu preciso e eu tenho também a ajuda dessas potentes ferramentas que são os relatórios e os dashboards e os painéis, né? Uma forma que eu posso medir essa melhoria, eu posso medir a minha operação dia após dia. E com a nuvem de serviço, eu tenho esse pacote já pré-armado, então é muito legal porque você pode começar a utilizar out of the box, você baixa na sua organização e já pode começar a utilizar esse conjunto de relatórios e painéis, né? Então aí você tem uma visão holística das métricas da sua empresa. Quando a gente fala de uma operação, você pode ter os painéis em telas grandes aí para que toda a operação possa ver os casos que estão entrando, por onde estão entrando os casos, quantidade de casos por agente, enfim, você tem muitas opções, é bastante infinito realmente. Então eu posso usar esses relatórios para compartilhar com toda a organização, aí eu vou obter esse maior contexto da minha operação, e você vai poder não apenas avaliar a satisfação do cliente, mas também o desempenho do agente, como eu dizia, algum problema de produto, se houver alguma falha, né? De repente, há 50 novos casos sobre esse produto específico, então alguma coisa não está acontecendo bem, então esse é o momento de eu ser aí proativo em tentar entender o que está acontecendo. E aí os painéis também vão me ajudar a ter essa representação visual em tempo real, né? Eu vou ter informação crítica do cliente, eu vou ter indicador-chave de desempenho. E esse pacote que eu comento com vocês vai ter por objetivo brindar uma reflexão, né? Um ponto de partida também para as personalizações que vocês precisam fazer. Na Salesforce, a gente diz que tem muita coisa que já vem por padrão, você já pode começar a utilizar out of the box. Então, é importante eu entender o que eu posso já começar como padrão e ir personalizando de acordo com a minha necessidade, né? Não necessariamente começar a personalizar no ponto zero, mas com a necessidade conforme ela surge. E aqui também eu dou algumas práticas recomendadas em relação aos relatórios e painéis, né? A primeira seria: capacite e permite que os seus usuários, em todos os níveis da organização, criem seus próprios relatórios e painéis. Ontem nós tivemos a sessão do Campo Success em espanhol e houve um comentário muito legal que eu queria compartilhar de um dos participantes, que era exatamente isso. A partir do momento que ele conseguiu fazer com que toda a equipe pudesse utilizar os relatórios e painéis, né, que ele empoderava a equipe dele a criar os seus relatórios, a criar os seus painéis, ele viu como essa organização estava sendo produtiva, como essa equipe estava sendo empoderada. Então, essa é uma ótima forma da gente adotar também, a gente aumentar a adoção da nossa organização. Depois, é importante também eu capturar as melhores informações nos meus relatórios, porque é a partir desses relatórios que eu vou construir esses painéis que vão impulsionar a minha organização. E, por último, é muito importante eu entender quais são os dados que eu vou coletar. Os dados podem vir de diferentes origens, né? Então, eu preciso fazer esse estudo de onde eu vou capturar esses dados, quais são os dados que eu vou capturar, para depois passar essa informação para a minha equipe. E a partir disso também nós podemos traçar 5 passos simples, mas que são extremamente eficazes, que são, no primeiro de todos, saber o que mantém os executivos acordados à noite, né? Faça perguntas e comece aí na parte de cima da hierarquia. E aí você vai poder alinhar essas métricas com a visão da empresa, né? E outra dica que eu dou é: incentive e recompense os representantes que estão utilizando os relatórios e os painéis, que estão utilizando as funcionalidades da Service Cloud. A gente tem esse desafio quando a gente está implementando a ferramenta da adoção. Então, incentive, crie um ambiente bacana de competitividade. Quem registra mais notas, quem registra mais atividades, ganha um brinde. Enfim, algo que seja amistoso, óbvio, mas que possa, então, impulsionar a adoção da plataforma. Depois, capturar os dados certos, que era algo que eu falava também antes, gerenciar o que você mede, limitar o número de relatórios ao essencial. Também não faz sentido também criar vários relatórios e painéis que ninguém usa, então é importante também que isso seja bastante estratégico.
Também é importante aí desenvolver uma nomenclatura que seja clara, né? Que as pessoas entendam o que estão utilizando, o que quer dizer cada coisa. Criar seus próprios painéis, criar seus próprios relatórios e usar esses dados para gerar comportamento. Quando eu vejo o que eu estou fazendo, eu consigo ter mais claro o porquê eu estou fazendo, né? Então, é importante, por esse lado, compartilhar essas informações e motivar também toda a minha equipe a ser mais produtiva. Agora vamos falar um pouco de como se constrói tudo isso na ferramenta, certo? Como funciona a Service Cloud? Acaba sendo um pouco abstrato, então vamos falar um pouco de forma mais prática, né? O caso, quando ele chega na ferramenta, ele pode ser originado de vários canais, né? De várias fontes, como eu falava. Nós podemos ter um suporte por telefone, podemos estar aí presente no chat, numa rede social, podemos estar presentes também no portal de autoatendimento. Nós temos as funcionalidades de e-mail to case e web to case, ou seja, o caso é originado a partir de um e-mail que o cliente manda ou a partir de um formulário que ele manda pela internet. E nós também temos as comunidades. Então, aqui eu preciso, como eu falava a princípio, entender onde eu estou presente e, a partir disso, começar a configurar, a partir disso, começar a fazer a personalização, se for necessária. E aqui eu mostro um diagrama onde a gente vê uma implementação típica de Salesforce. Eu vou usar essa implementação como exemplo, mas é claro que isso também vai ser personalizado para cada caso particular. Então, caso ele vai ser logado, certo? E aí entraria, por exemplo, o roteamento de caso por meio de canal de serviço. E aí eu também posso utilizar regras de fluxo de trabalho, para quem é administrador já sabe bem o que eu estou falando. São regras que vão aí atribuir um caso para uma fila, vão atribuir para um agente, e aí também eu posso atribuir para um agente em base na habilidade desse agente. Essa é uma outra coisa bem bacana, porque, por exemplo, você tem uma operação que lida com toda a Latinoamérica. Então, você precisa ter filas específicas para casos em espanhol e depois para casos em português. E, além disso, eu posso atribuir também casos em base a um conhecimento que um agente tem sobre suporte, e depois o outro que tem um conhecimento mais específico sobre produto. Não? Então, eu posso ir organizando de acordo com com o meu serviço, com o serviço que eu ofereço. Depois também eu vou ter o escalamento de casos, né? Eu vou utilizar regras de escalação e depois o Arthur vai comentar para a gente mais à frente sobre o que se trata. Para dar uma resumida, os agentes podem escalar os casos que são um pouco mais complicados, mais complexos, talvez. Eles vão escalando para o próximo nível de suporte. O que é uma coisa muito legal nesse caso é que todas as interações e descobertas que eu fiz no caso, né? Eu sou o primeiro agente que tomou o caso, eu fui coletando informações no caso, tudo isso fica registrado para quando esse caso for passado para esse nível superior. E várias coisas acontecem, certo? Quando um caso é criado. Então, o novo caso ele vai ser marcado com data e hora, né? Ele vai entrar, nesse caso, por um formulário da web, ele podia estar entrando por chat, podia estar entrando por e-mail. Nesse exemplo, ele está entrando por um formulário da web. A Salesforce vai analisar o e-mail do cliente e vai procurar um contato com esse e-mail. Se ele for encontrado, o caso vai ser aberto para esse contato, certo? Se não for encontrado, o caso vai ser criado sem o contato. Se você tiver isso configurado na ferramenta, o cliente também vai poder receber um e-mail de resposta automática com detalhes sobre o caso. Isso é muito legal, porque faz com que o cliente esteja ciente de todo o processo. Então, ele vai receber um e-mail do tipo, Oi, Ana, nós recebemos sua consulta, fique tranquila que nós estamos investigando o seu problema e dentro de, não sei, 8 horas, 24 horas, você vai receber uma primeira resposta. Então, isso é muito legal, porque o cliente fica aí tranquilo, né, que ele não está falando com a parede. Então, depois o que acontece é que o caso vai ser atribuído com base nas regras de atribuição. E aí ele vai receber um status, que vai depender também do estado que ele está nesse processo. Esse aqui é um exemplo do que eu falava agora. Esse seria um formulário, né, um formulário simples, de uma consulta. Então, aqui é importante também eu ingressar dados que sejam relevantes. Não faz sentido eu criar um formulário interminável que o cliente vai passar horas preenchendo, né? Isso faz com que ele perda a paciência. A gente não quer isso.
Então, dados que sejam importantes realmente, o que eu preciso dele? Eu preciso do nome, do sobrenome, eu preciso do contato de e-mail, óbvio, e eu preciso também saber do que se trata a consulta do cliente. Então, aqui eu tenho uma caixa, certo? Que é algo básico, né? Minha consulta é sobre, minha pergunta é sobre, e assim, quando esse caso entrar no sistema, eu já consigo assignar de acordo com a descrição do caso, né? Então, aqui eu tenho filas que foram criadas, certo? E aí vai depender do tipo de consulta. Eu tenho uma fila para faturamento, eu tenho uma outra fila para sucesso do cliente, e assim sucessivamente. E aqui vemos outro exemplo desse processo, certo? O caso vai chegar no sistema, ele vai ser atribuído a um agente, o agente pode identificar já qual é o problema, e comunicar a solução. Se ele for resolvido, o caso vai ser fechado, e durante todo esse processo ele vai mudando de status também, certo? Para novo, em andamento, fechado, solucionado. E aqui podem acontecer outros cenários, né? Que a pergunta não foi respondida porque o agente precisa de mais perguntas, ou então o cliente tem mais perguntas. Então, o caso vai ser reaberto. E também vão haver esses casos que vão precisar ser escalados, que era o que eu falava antes. Nesse caso, então, essa consulta vai ser escalada ou reatribuída. Então, vocês podem ver que esse processo é cíclico, certo? E aqui outra coisa que eu falo, que é importante, são os status. Eu preciso mapear quais são os status que eu uso na minha operação, certo? E isso vai ser muito importante porque vai definir o estágio do caso, se ele é um caso novo, se é um caso que está aguardando o cliente, se é um caso que foi fechado. Isso é importante também depois para eu medir as minhas métricas, certo? E é importante que isso seja bem registrado, que o agente consiga ingressar a informação correta sobre o caso na plataforma. E aqui entra também o Omnichannel, né, que vai me ajudar nessa automatização e também vai me ajudar a ir organizando os casos de acordo com as habilidades, de acordo com as filas que eu já tinha configurado. Vai entrar também a questão da automatização, tá? Eu não vou me aprofundar muito em Omnichannel, porque depois o Arthur vai falar um pouco para a gente mais sobre isso, mas a dica que eu dou também é utilizem essa ferramenta, essa funcionalidade, que vai te ajudar muito no dia a dia. E aqui eu queria mostrar para vocês, isso aqui também é exclusivo, esse é o processo que nós temos de escalação aqui dentro da Salesforce. Então, você que é cliente da Salesforce, é administrador, certo? Você, se teve contato com o nosso suporte, você passou por esse processo, certo? Ele é um processo padrão, ele não tem nada de muito misterioso, digamos. Ele é bastante padrão na maioria das empresas, mas aqui você vai personalizando de acordo com a sua necessidade. Mas, basicamente, o que temos é um nível de suporte 1, né, que é um suporte de primeira linha, responsável por problemas básicos do cliente. Esse nível de suporte geralmente vai concentrar o maior número de informações sobre o cliente. É muito importante que esse nível também seja o nível que consegue responder ou consegue resolver mais casos, porque os casos vão chegar aí, né? A gente raramente quer precisar escalar um caso. A ideia é que tudo seja resolvido aí. Depois, a gente vai ter um nível 2, que é geralmente um nível mais de conhecimento mais aprofundado, certo? E esse nível de suporte geralmente se concentra em reunir o maior número de informações possíveis do cliente para depois escalar, se for necessário também. Depois a gente vai ter o nível 3, né? E à medida que a gente vai avançando nessas camadas de escalação, os níveis, as habilidades ficam mais específicos, certo? Eu já não tenho um agente tão generalista, eu já vou ter especialistas, eu já vou ter engenheiros, né? E aqui no nível 3, essa equipe vai ser responsável por lidar com problemas mais complexos. E em alguns casos, quando se identifica algo mais grave, digamos, isso vai ter que ser escalado ainda mais adiante, vai ter que ir para uma equipe de pesquisa e desenvolvimento, né? E aqui em pesquisa e desenvolvimento, eu vou ter esse grupo que é responsável por projetar e desenvolver uma solução. Então, geralmente, se identifica um problema que impacta vários clientes, eu já lanço um patch, eu já lanço um release, né? Então, essa mais ou menos é um modelo que você poderia também implementar aí
no seu suporte, certo? Para que a maior quantidade de casos chegue no nível 1, seja resolvido aí, mas que eu também tenha outros especialistas, outros profissionais que também podem me auxiliar na resolução dos casos. E aqui, já indo para o final dessa primeira parte, é importante, como eu falava a princípio, que a gente identifique quais são esses campos que a gente vai capturar, no caso, certo? Como eu dizia, a gente vai ter já valores padrões, que a Salesforce entrega. A gente pode começar a utilizar esses valores, mas depois eu posso mapear e ver se eu preciso de alguma coisa a mais. Então, por exemplo, sobre o exemplo que eu dei antes, você tem a sua operação em toda a América Latina. Então, nesse caso, eu vou precisar de um campo de país, eu vou precisar de um campo de idioma, certo? Então, aí é preciso que isso seja muito estratégico. E uma dica que eu dou também é, se eu preciso relatar sobre isso, se eu preciso fazer análise, se eu preciso de relatório, então essa informação precisa estar aí. Então, o meu relatório vai ter informação sobre país? Sim. Então, é importante que esse campo esteja aí para capturar a informação. Eu preciso do campo sobre CPF da mãe? Não. Então, eu não vou adicionar esse campo aí. Então, é muito importante que essa informação seja estratégica, para que depois eu não termine também com uma organização repleta de campo personalizado, repleta de informação que ninguém usa, certo? Agora sim, eu vou passar para o Arthur, que vai continuar a falar com a gente sobre tudo isso um pouco mais, mas já olhando na ferramenta, assim a gente pode ver mais graficamente tudo isso. Fechado, Thaisa. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, aí, por continuar aqui na chamada com a gente, na sessão. Estou só esperando aqui chegar para que eu possa começar a gravar, mostrar para vocês. E aí a gente já começa com a nossa parte de demonstração, que a gente tem bastante coisa para mostrar. Podem ver minha tela aí, Thaisa? Sim, perfeito. Perfeito, gente. Então tá. Então a Thaisa falou bastante teoria agora, né? A gente viu bastante coisa interessante com a Thaisa agora. E o que a gente vai fazer? Né, comigo aqui vocês vão ver a parte, né, como isso funcionaria na prática, né? Então vamos já pular aqui para o nosso ambiente de demonstração. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que em Service Cloud eu sempre recomendo que vocês utilizem o console de serviços, tá? Você precisa ter uma feature license específica, que é a de Service Cloud, basicamente, aqui em configuração. Configuração do serviço, né? Você vai na parte de usuários, e aí você vai encontrar a parte de que você tem disponível, ou seja, as licenças disponíveis e se o seu usuário de Service Cloud tem. Então, basicamente, você vai vir em usuários, e aí eu vou dar um exemplo, né? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, o meu usuário que é o Tim. O Tim é o meu usuário de Service Cloud, tá? É como se ele fosse qualquer outro usuário que você tem aí na sua organização. Então, eu vou vir aqui no Tim, eu vou editar. Tá? Quando eu vier em editar, eu preciso, para que ele possa ter acesso ao Service Cloud, ele tem que ter essa feature license, usuário do Service Cloud, tá? Para quê? Para que ele possa acessar o console, tá? Não é que se ele não tiver essa licença, ele não pode acessar o Service Cloud, mas o console em específico, ele não poderia se ele não tivesse essa licença, tá? Então, tudo que eu vou mostrar para vocês, a pessoa precisa, né, o usuário precisa ter esse usuário de Service Cloud ativado. Então tá, agora que a gente já viu essa parte, vamos começar a ver então tudo que a Thaisa foi falando em teoria na prática. Nós temos aqui o nosso console, né? Vamos começar falando dos painéis. Onde é que nós teríamos os painéis que você pode baixar gratuitamente no App Exchange? E lá no comecinho do webinar a Thaisa comentou e tem o link, né, para você depois baixar esse painel na sua organização. Basicamente, você baixa esse painel, vem aí mais ou menos um pouco mais de 40 relatórios e painéis pré-configurados, e eles são super legais, né? Como minha mãe diria, é uma mão na roda. Por quê? Porque ele já vem e ajuda, que ele já vem tudo pré-configurado, e aí ele já te ajuda a ver e sempre fazer segmento das métricas que você precisa, né, ter sempre olho. Então, ver como que os meus SLAs estão sendo cumpridos, ver se os meus casos estão sendo fechados no momento que deveria ser fechado, tá? Então, tudo isso você tem a possibilidade de fazer diretamente daqui. Bom, a parte de relatórios e painéis, gente, você basicamente, depois de instalar, ele já automaticamente vai aparecer aqui para você.
Se você quiser fazer algum tipo de edição em cima desse painel pré-configurado, basicamente você teria que vir na sua guia de navegação e entrar lá ou em painéis ou em relatórios e entrar e configurar eles, tá? Gente, já vou dar um adianto aqui. Eu vou mostrar bastante coisa, tá? Bastante coisa mesmo. Então, por uma questão de tempo, eu não vou mostrar tão aprofundado, tá? Se você quiser conhecer todas essas ferramentas com mais profundidade, com mais calma, tá? Eu vou mandar no chat daqui a pouquinho todos os webinars que eu dou da nuvem de serviço em português, onde eu mostro exatamente todas essas funcionalidades, mas com um pouco mais de calma, mais aprofundado, né? Ou seja, cada webinar, para você ter uma ideia, na nuvem de serviço nós temos aí quase 2 horas para cada webinar, que é cada tema, tá? Então, aqui eu quero mostrar uma visão geral para vocês, mas eu quero que vocês saibam, tenham em mente que nós temos distintos webinars para cada coisa que a gente vai ver hoje, tá? Durante a sessão de Campus Success hoje, que são bastante mais aprofundados. Muito bem. Como é que a gente... A Raíssa começou a falar lá no comecinho por a questão de canais, né? Então, a gente tem que definir quais são os canais onde o meu caso vai entrar em Service Cloud. Então, nós temos, por exemplo, o e-mail to case, que é basicamente rotear todos os e-mails que entram no meu endereço de e-mail de saque, né? Por exemplo, poderia ser um e-mail tipo saque@empresa.com.br, e todas as vezes que o meu cliente manda um e-mail ali, ele entra diretamente em Salesforce automaticamente. E com Omnichannel, que é o que a Thais estava falando, né? A gente tem a possibilidade de que os e-mails, ou seja, que os casos sejam roteados e eles entrem automaticamente em Salesforce. E daqui eu posso, como eu estou aqui com a minha lente, né? Eu estou com aqui minha roupinha de usuário de Service Cloud, né? Ou seja, eu sou usuário de suporte técnico. E então eu estaria aqui trabalhando com casos e eu viria e falar assim, olha só, legal, chegaram aqui alguns casos, né? Vou ver aqui, ó, esse teste 2, digamos que aqui tivesse escrito alguma coisa específica, né? Eu tenho problema com a minha internet, por exemplo. Digamos que a gente é uma empresa de internet, telefonia. Aí ele escreveria aqui, né? Eu tenho problema com a internet. Ele olharia, ele poderia ver se ele quer aceitar ou se ele não quer aceitar. Se ele quiser aceitar, ele basicamente vai clicar aqui em aceitar, né? No Omnichannel. Ele vai sair da lista, vai aparecer aqui meu trabalho, ou seja, quem tem o que ele está trabalhando no momento, tá? E aí, olha só, o caso automaticamente aparece aqui para ele, tá? Ou seja, tudo que ele precisa, ele vai ter aqui de disponibilidade. De novo, gente, é um ambiente de demonstração, não tem muita informação aqui porque detalhada, porque realmente eu queria mostrar para vocês a visão geral. Então, basicamente, aqui, toda essa página, gente, a gente pode configurar ela de acordo com a nossa necessidade, tá? Por exemplo, eu estou utilizando aqui um template, né, um modelo de página, que ele é bem legal, porque, olha só, eu posso ocultar, eu posso mostrar toda essa parte aqui do lado esquerdo, com o meu Service Cloud, né, na parte de console. Eu posso ocultar, eu posso também mostrar, posso ocultar tudo que eu tenho aqui, para eu ter mais espaço e poder trabalhar exatamente só com essa parte aqui. Então, isso é muito legal. Tudo isso aqui, gente, a gente pode personalizar, tá? E onde é que a gente personalizaria tudo isso? Aqui, ó, na rodinha, editar página, tá? De novo, isso aqui é um mundo à parte, tá? Ou seja, a parte de configuração. Então, se você quiser conhecer ainda mais, já eu vou mandar aqui para vocês. Hoje, às 2 da tarde, eu mostro num webinar, em português, como é que a gente faz toda essa configuração aqui, tá? Se você estiver interessado e quiser saber um pouquinho mais, eu vou mandar daqui a pouquinho no chat para que você possa fazer se registrar para a sessão de hoje, às 2 da tarde. Muito bem. Aqui nós temos o nosso Service Cloud, né, Console. Aqui do lado direito, vocês podem ver que a gente tem alguns componentes. O componente do Knowledge, a gente tem uma parte aqui de marcos, tá? Que a gente já vai ver daqui a pouquinho para que isso funciona e como é que isso pode ajudar a gente na hora que a gente está resolvendo os nossos casos, tá? Muito bem. Então, nós temos aqui, e aqui nós encontramos todos os nossos objetos, tudo que nós necessitamos, tá? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer para configurar tudo que a Thaisa foi falando? Ah, como é que eu entro o caso? Como é que faz para fazer a roteação, o roteamento? Como é que a gente faz para assignar os casos? Basicamente, a gente vai na rodinha, vai em configuração do serviço, vai abrir essa página daqui, tá? E aqui, uma coisa bem legal, porque muitos clientes às vezes me perguntam, por que você vai na configuração de serviço e não na configuração geral? Porque a configuração de serviço te permite, olha só, ter acesso a essa configuração recomendada. Essa configuração recomendada são fluxos guiados que te permite configurar diversos recursos e ferramentas em Service Cloud de maneira bem mais fácil do que você fazer tudo manualmente. Então, veja só, eu clicaria em visualizar tudo e digamos que eu sou o administrador de sistema, né, aqui da minha organização, né, e eu preciso configurar o e-mail to case, que seria basicamente o quê? Rotear todos os e-mails, né?
que entram numa caixa de entrada e que eles criam um caso automaticamente em Salesforce. Eu poderia vir aqui nesse fluxo de configuração e conectar o meu e-mail de suporte, tá? E isso é bem legal, porque é um fluxo de configuração guiado bem fácil, tá? Ou seja, basicamente, você vem aqui, clica em iniciar e começa a configurar o seu e-mail de suporte, tá? E é bem fácil, bem sensível, tá? Então, assim, realmente, esses fluxos de configuração te ajudam bastante. O que mais? Se eu quisesse adicionar um canal de mensageria, né, que vocês vão ver na segunda parte desse Campus Success hoje, nas 11 da manhã, vocês vão poder vir aqui e adicionar um canal de mensageria nessa configuração. E olha só, aqui vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam para a parte de configuração de WhatsApp, Facebook Messenger, SMS, veja só, olha só, tudo aqui você tem essa configuração fácil aqui com esses fluxos de configuração, tá? O que mais? Se a gente quisesse, vou clicar aqui em visualizar tudo, o que mais? Configurar novos usuários, suporte telefônico, chat, se você quiser colocar um chat, tudo você tem essa configuração aqui bem mais fácil. Omnichannel, se você ainda não tiver o Omnichannel configurado aí, que é basicamente você ter a possibilidade daqui, ó, na barrinha aqui embaixo, de ver os seus casos entrando, né, como usuário de agente de suporte técnico, e você poder aceitar ou rejeitar casos automaticamente, já daqui mesmo da fila, né? E aí você pode ver aqui todos os meus casos, muito bem. Você tem que configurar o Omnichannel, e aí você pode utilizar essa configuração aqui, tá? Então, tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, basicamente é para você configurar os canais de entrada, ou seja, os canais de serviço, né? Todos os canais que você vai estar disponível para o seu cliente. E depois disso, você tem que configurar algumas coisas que a Thaisa foi comentando, como fila, que é basicamente quando o meu caso entra em Salesforce, onde é que esse caso vai parar, né? Quem vai ser o dono desse caso? Vai ser um usuário? Normalmente não é muito interessante, porque imagina lá, o Thiago, né? Aqui, vamos por exemplo, o Thiago e eu e Thaisa trabalhamos numa organização. Aí, todas as vezes que entra um caso na Salesforce, todas as vezes que entra um caso na minha organização, no meu ambiente Salesforce, o Thiago seria o dono? Imagina o Thiago como dono de todos os casos, não dá certo. Mais fácil é você criar uma fila específica para o canal ou específica para os seus objetivos de negócio, e todas as vezes que um caso entra em Salesforce, antes de assignar para um usuário, ele automaticamente entra numa fila, tá? E basicamente essa fila você tem acesso desde onde? Aqui, ó, do objeto casos. E aí você pode criar uma lista de exibição, tá? Olha só, vou colocar aqui todos os casos abertos, né? Isso aqui é uma lista de exibição que basicamente aparece em todos os casos abertos na fila, tá? Basicamente todos os casos que eu tenho aberto na minha organização, tá? E aí os meus usuários, se eles não aceitarem aqui automaticamente os casos que forem sendo assignados automaticamente para ele pelo Omnichannel, depois ele pode vir aqui na fila e ele pode pegar casos e assignar ele, tá? Então veja só, aqui no meu ambiente de demonstração, uma loucura. Eu sou o proprietário de todos os casos. Não dá, né? Eu não posso ser o proprietário de todos os casos. Mas, por exemplo, aqui poderia aparecer que o nome do proprietário seria o nome da fila, né? Ou seja, a fila é o nome é o proprietário. E depois uma pessoa pode vir aqui e pega esse caso para ele, ou seja, assignar esse caso para ele, tá? Então, as filas são muito importantes para isso. Depois, que a Thaisa foi comentando, regras de atribuição. É muito importante aqui do lado esquerdo, na configuração, você escrever regra. Por quê? Porque vai aparecer para você aqui na parte de automação do processo as regras que são muito interessantes que você configure quando você está trabalhando com assignação, atribuição de casos de maneira automática e também gerenciamento de casos. Por quê? A primeira coisa que você precisa configurar é regra de atribuição de caso. O caso entrou em Salesforce, ele entrou lá na fila, vamos por passo. O caso entrou em Salesforce, entrou na fila. Agora a gente tem que configurar uma regra de atribuição. Como é que vai ser esse caso atribuído, né? Então, por exemplo, você poderia utilizar que quando o caso ele tem uma prioridade talvez alta e o estado dele é novo, ele tem que atribuir para uma fila diferente, ele não pode ir para uma fila qualquer, ele tem que ir para uma fila específica, né? Ou se quando o caso tem uma prioridade crítica, mas ele também tem um estado escalado, ele tem que ir para uma outra fila, para o estado escalado, para a fila escalado, tá? Então, realmente é muito importante você depois configurar sua regra de atribuição. Uma vez feito isso, você tem que criar a regra de escalação, que basicamente é especificar que todas as vezes que um caso, né, ele, por exemplo, olha aqui, vamos entrar nessa regra, que um caso ele for crítico, né, ou que ele for urgente e a descrição dele também tiver alguma coisa, uma palavra escrita urgente, para quem que vai escalar? Ou seja, especificar nessa regra de escalação aqui, que a gente está vendo aqui, aqui você vai estabelecer quem é que vai receber esse caso.
né? Ou seja, eu tenho um caso, vamos lá, exemplo. Entre um caso com o assunto urgente e a descrição também tem a palavra urgente, né? Daí ele assignou para a Thaisa, né? A Thaisa é um usuário de suporte técnico aqui da minha organização fictícia. Mas a Thaisa, em 30 minutos, não resolveu o caso, ou ela nem mandou um e-mail para o cliente. Ela não fez nenhum tipo de interação. Porque é um caso que tem a descrição e é um assunto urgente, e eu vou criar uma regra de escalação que, se o meu agente de suporte técnico, o proprietário daquele caso, não fizer algum tipo de interação em 30 minutos, então vou mostrar aqui para vocês no editar, se ele não fizer algum tipo de interação em 30 minutos, eu vou criar uma ação, né? Uma ação de escalação, que depois de 30 minutos, opa, escrevi errado, aqui. Depois de 30 minutos, eu quero que esse caso seja reatribuído automaticamente para outro usuário, para o usuário de, talvez, que seria poderia ser eu, o Arthur, que seria o supervisor de área, tá? E eu preciso que ele notifique esse usuário, né? Falando, olha só, foi assignado para você porque é um caso urgente, precisa ser resolvido rapidamente, tá? Isso, depois de feita a regra de escalação, você vai criar a regra de resposta automática, que basicamente veja só um exemplo, quando um caso entra em Salesforce, automaticamente ele manda um e-mail dizendo, querido cliente, obrigado por entrar em contato, recebemos a sua pergunta e um agente já está trabalhando nisso. Isso é mandado automaticamente, tá? Isso é uma regra de resposta automática. E você pode criar distintas entradas de regras, tá? Então, por exemplo, você pode criar uma regra que todas as vezes que o caso entre, seja origem web, e-mail ou comunidade, ele mande um tipo de e-mail. Mas se for outro tipo de entrada de canal, pode ser outra resposta automática. E você pode criar aqui várias regras e utilizar as ordens, né? Ordens de entradas de regras. Gente, de tudo isso que eu falei rapidamente de regras, de novo, eu estou dando uma visão geral, porque nós temos pouco tempo. Todas as regras, uma coisa importante saber para todas elas que elas têm em comum. Somente pode existir uma regra ativa por vez, tá? Não pode ter mais de uma regra de resposta automática, nem de escalação, nem de atribuição de caso ativada. Pode existir somente uma, tá? Mas dentro de cada regra, você pode utilizar várias entradas de regras. Isso é muito, muito importante saber. De novo, gente, toda essa parte aqui eu passei muito rápido por cima. Eu vou mostrar para vocês hoje no webinar que a gente tem mais tarde, às 2 da tarde, se você quiser saber. Ou se não, entre em contato com a gente pode sempre ajudar, se você for cliente Premier, uma chamada, uma reunião para a gente configurar isso com mais calma, tá? E aí, para só mostrar mais umas coisinhas, em Service Cloud, nós temos duas ferramentas que ajudam bastante o nosso agente, né? E também toda a parte de supervisão, na hora que a gente está resolvendo casos e olhando métricas, que seriam milestones, tá? E também lightning knowledge. Então vamos ver rapidinho, Vamos ver rapidinho como é que funciona isso na prática. Milestones e knowledge, basicamente é isso daqui, gente. Todas as vezes que um caso entra, automaticamente a minha base de conhecimento, knowledge, eu tenho vários artigos criados. O que é knowledge? É um objeto em Salesforce, que você tem vários artigos dentro, que você cria, e basicamente ele automaticamente vai mostrar para vocês, para o agente, né, artigos que pode ajudar, na resolução do caso, tá? E se ele quiser, ele pode vir e ele pode mandar esse artigo para o cliente pelo e-mail, tá? Ou ele também, se ele estivesse utilizando um chat, ele poderia também escrever e colocar isso no chat, tá? E a outra coisa que nós temos são os marcos, que é basicamente para que você tenha uma boa métrica e você deixe todos os seus clientes felizes, você pode utilizar marcos, basicamente, e que o seu usuário de suporte técnico, ele veja, eu preciso fazer uma primeira resposta em tanto tempo. E se ele não faz, aparece, ocorreu uma violação. E você pode notificar essa violação, por exemplo, lá para o supervisor dele, né? Então, isso também é muito, muito interessante, tá? Então, essas duas ferramentas aqui que nós temos, de marcos e de knowledge, são dois recursos que nós utilizamos aí com o Salesforce Service Cloud e ajudam bastante nessa parte de gerenciamento de casos. Gente, eu sei que tem muita coisa aqui, né, que eu poderia ter mostrado. Eu queria mostrar rapidamente, assim, uma visão geral, tá? Mas se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre todas essas ferramentas, eu convido você, a gente tem um webinar que eu dou hoje, que eu mostro todos os primeiros passos com o Service Cloud e mostro como configurar todo esse console
Tudo isso daqui eu mostro no webinar de hoje às 2 da tarde. Vou mandar aqui no chat o link para registrar. A gente também tem um webinar específico de Lightning Knowledge, que eu explico o que é exatamente o Knowledge, como é que funciona e como que ele pode ser muito bom na hora que você está trabalhando com casos, tá? E também na parte de resolução de problemas dos seus clientes, tá? Então, eu explico melhor o que é Knowledge. E também nós temos um webinar de Digital Engagement, que é basicamente onde eu falo sobre todos os canais de serviços que nós temos em Salesforce e Service Cloud. Seria WhatsApp, Facebook Messenger, e-mail to case, chat e muito mais, tá? Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui comigo, tá? Thiago, eu passo agora para você, aí a palavra. Obrigado, Arthur. Um segundinho aqui para eu ajeitar o meu recado, meu slide. Obrigado. Nossa, então hoje à tarde você vai apresentar. Você mandou aqui para o pessoal o link no Vou mandar chat? agora. Só estou colocando aqui no chat, vou escrever aqui no chat para que todo mundo possa se registrar nas sessões que eu fui comentando aqui para vocês. Beleza. Então, eu vou ser bem breve aqui, para a gente dar tempo de Q&A. Eu tinha falado que a gente ia fazer um intervalo, mas aí, de repente, se vocês estiverem de acordo, a gente pode usar esse tempo aí para trocar uma ideia com quem mandou pergunta para a gente, tá? Um recado rápido é que vocês participem. Para quem pegou a sessão no meio, na metade, entrou só agora, né? Participa com a gente, compartilha lá na comunidade de Trailblazer o aprendizado de vocês dessas sessões, tá? Então, ao longo das sessões, a gente está fazendo aí um concurso, ao final do evento, os 5 posts com os melhores aprendizados, a gente vai mandar um presente daqui da Salesforce, com muito carinho, para quem está aqui engajado e compartilhando com a gente, beleza? A segunda coisa além dessa sessão que o Arthur comentou, a gente, eu sei que o tempo de Q&A vai ser curto, então, a gente tem sessões de Pergunte a um Expert. São sessões abertas de perguntas e respostas, e todo mundo está convidado para participar. Se você colocar aí no teu, ou acessar pelo QR Code, ou colocar no teu browser, né, sfdc.co/pergunte, vocês vão ver o calendário nosso só com essas sessões. A gente tem sessão de Sales, de Service e de Marketing Cloud. E aí vocês podem perguntar qualquer coisa, tá bom? Então, vamos lá, vamos à parte de perguntas, já que o time aqui me mandou um recado, eles topam usar esse tempinho de intervalo. Gente, quem precisa tomar uma água, buscar um café, fiquem à vontade, tá? A próxima sessão, ela começa às 10. Mas, enquanto isso, vamos tirar aí algumas dúvidas. Arthur, Thaisa. Então tá, vamos lá. Eu estou vendo aqui que teve algumas perguntas. Thiago, você podia mandar a comunidade de Sucesso Português aqui no chat também? Tem gente que está pedindo essa comunidade, o link. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui algumas perguntas. Nós temos algumas trilhas em Trailhead muito interessantes, tá? Que vocês podem utilizar para aprender todos esses recursos de Service Cloud. Eu vou buscar aqui para vocês, mas também eu quero dizer que hoje, no webinar de hoje, das 2 da tarde, eu explico tudo isso e eu mostro e eu dou os links para algumas trilhas, tá? Que você pode utilizar para implementar o Service Cloud, tá? Além disso, muita gente pergunta qual que é a diferença do objeto casos em Sales Cloud e Service Cloud. Basicamente, em Sales Cloud você tem o objeto casos, mas ele é muito mais limitado, tá? Ele não vai te dar a possibilidade de ter SLA, você não vai poder utilizar ele, por exemplo, toda a configuração de knowledge. Então, assim, ele é bem mais limitado, porque, obviamente, ele é na nuvem de sales, tá? E na nuvem de serviço você vai ter todas as ferramentas, tá? Você vai ter Omnichannel, você vai ter a possibilidade de configurar, como eu falei, do Milestones, do Knowledge, você vai poder ter uma visão 360 de todos os seus casos, tá? Para quem está sendo atribuído, quem está trabalhando naquele caso. Você pode também estabelecer canais distintos, porque em Sales Cloud você pode configurar email to case, mas em Service Cloud você tem chat, você tem comunidade, você tem WhatsApp, você tem Facebook Messenger, né? Você tem Instagram, você tem Facebook. Porque pensa, gente, que você hoje, em Service Cloud, você pode rotear casos vindo não só do e-mail, mas você pode, por exemplo, publicações feitas na sua rede social, ela pode ser roteada diretamente em Service Cloud e criado um caso automaticamente, tá?
Tá? Isso eu explico, por exemplo, no webinar de Digital Engagement, que eu mandei aí o link para que vocês se registrem e possam conhecer um pouco mais, tá? Deixa eu ver Arthur, como é isso. eu queria fazer só uma aclaração nessa pergunta, que a pessoa perguntou, eu não vi agora quem foi, perdi aqui a pergunta, mas era qual a diferença, né, do caso em vendas e no caso em serviço? E aí fica parecendo que em vendas é menos completo do que em serviço. Mas é importante que a gente pense também que são duas finalidades distintas, né? Porque na nuvem de vendas a gente vai ver um caso, né, para lidar com um lead, por exemplo, com um prospecto, a gente vai lidar talvez com um cliente que tem uma ordem de serviço, é um objetivo diferente. Na nuvem de serviço, a gente tem que pensar numa operação de suporte técnico, por exemplo, onde tem entrando aqueles casos, aquelas consultas. Então, eu posso fazer mais com o caso do que eu poderia fazer em vendas, mas porque é pensado dessa forma, porque são finalidades diferentes. Eu queria só fazer essa aclaração. Acho importante deixar isso aí. E outra pergunta também que eu achei legal, Arthur, como eu posso fazer para apresentar de forma prática respostas semelhantes de casos para que os agentes possam ter uma base para responder um caso em soluções parecidas? Como eu posso deixar aí uma resposta já armada? A gente consegue fazer isso com a Service Cloud, certo? Sim, você pode fazer isso utilizando os modelos de e-mail, né? E aí você vai basicamente utilizar aquelas regras de resposta automática, como eu falei, né? Que você já tinha explicado, e eu mostrei ali na prática rapidinho como funcionaria, tá? De novo, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, a gente tem o webinar de hoje, ou senão você sempre pode entrar em contato se você for um cliente Premier, e a gente pode estabelecer isso. Mas basicamente isso seriam respostas automáticas, e aí você pode estabelecer para casos que tenham um motivo X ou sejam prioridade Y, enfim, você pode estabelecer os tipos de regras, né? Utilizar sempre esse template, né? Esse modelo de e-mail para que mande para o cliente e para que sempre que sejam casos desse tipo da mesma regra, da mesma característica, né? Então isso sim você pode fazer. Além disso, diz. A Thaís está perguntando se é possível utilizar o Digital Engagement sem um pacote de Service Cloud. Isso é uma pergunta bem bacana também. Service Cloud, ele já te permite do pacote básico, ou seja, toda pessoa que tem Service Cloud, tá? Isso é muito importante saber. De novo, tudo isso a gente também conversa no webinar de Digital Engagement, que eu mandei aí, mas, basicamente, Service Cloud, ele te dá a possibilidade de você utilizar Digital Engagement de forma grátis para algumas coisas, algumas ferramentas, tá? Então, por exemplo, roteamento de Facebook e Twitter, tá? São esses dois tipos de casos que você pode utilizar. Agora, se você já quiser utilizar WhatsApp, Facebook Messenger, você precisaria de uma licença que a gente chama de Digital Engagement. Agora, se você não tiver Service Cloud, realmente não daria para utilizar Digital Engagement. Vamos ver, a gente tem bastante pergunta. Espera aí que eu tinha uma aqui que eu queria responder. Calma aí. Todas aquelas abas, né, que eu mostrei, todos os nossos objetos que nós temos no nosso Service Cloud, né, ou seja, casos, relatórios, painéis, a barra de início, né, a aba de início, se você não tiver ela configurada e pudesse se conectar hoje no webinar, eu posso mostrar como fazer isso no webinar, porque eu mostro isso no webinar. Mas, basicamente, você vai no final e tem um lapisinho que diz editar. Aí, quando você clica em editar, você pode adicionar a barra de início na sua barra de navegação, tá? Gente, a gente tem bastante perguntas mesmo, tá? Então, eu recomendo que vocês publiquem isso na nossa comunidade para que nós possamos ir respondendo com mais calma, tá? Para que assim agora também a gente possa continuar com o nosso Camp Success, tá? Eu peço perdão que a gente não tem tanto tempo para responder todo mundo, mas, de novo, se você tiver alguma dúvida específica de algum tema que eu mandei aí do webinar, entra no webinar lá, que eu vou estar lá com mais tempo, com mais calma, e aí eu mostro tudo para vocês, tá? Muito, muito obrigado. Eu espero que vocês aproveitem a próxima parte do nosso Camp Success. Excelente. Muito obrigado, Arthur, novamente. 10 horas, eu sei que a gente está aí já para começar a nova sessão. Então, obrigado a todo mundo que assistiu essa primeira rodada e pôde participar, interagir com a gente.
eu estou acompanhando aqui na comunidade. Tem alguns posts, tem algumas perguntas por lá. Usem a comunidade, vou botar de novo aqui o link no chat para vocês conferirem. E aí, a gente dá aqui partida para nova sessão, né?